Éramos tão próximos. Andávamos em bandos, em números, em grupos sociais distintos. Éramos uma multidão, uma onda interminável de mudanças e cores. Amávamos o calor humano, as risadas compartilhadas, um dia de sol na praia, shows, viagens. Íamos onde quiséssemos ir. Não haviam barreiras que não pudéssemos ultrapassar. Lugares que não pudéssemos estar. Espaço que não pudéssemos explorar. Éramos a cura e a doença. O sonho e o pesadelo. A criação e a destruição. No entanto, sempre soubemos nos virar, e até que estávamos indo bem nisso. Porém, num belo dia, uma catástrofe aconteceu. Essa catástrofe foi intitulada de Death Stranding, um evento cataclísmico no qual criaturas fantasmagóricas chamadas de entidades da praia, ou EPs, de repente surgiram no mundo dos vivos, desencadeando uma enorme quantidade de void-outs, semelhantes a explosões nucleares simultâneas em todo o mundo que erradicaram tudo o que havia, deixando nada além de crateras em seu rastro. Como resultado do Death Stranding, partículas antes desconhecidas chamadas de Quiralho apareceram em nosso mundo e, por isso, a chuva se transformou em um fenômeno que envelhece rapidamente tudo o que toca. A humanidade ficou ilhada dentro de cidades isoladas, e com isso veio a necessidade de transportadores. Aqueles que possuem a coragem de fazer a jornada para entregar o essencial de uma cidade a outra. Os transportadores são algumas das pessoas mais valiosas neste mundo encalhado pela morte. Infelizmente, graças à topografia vazia do país, que torna a viagem de veículos complicada, a maioria dessas entregas é feita a pé, com containers carregados nas costas de um transportador. E como as criaturas da praia ainda estão por aí rondando todas as regiões, os transportadores têm uma solução única para a detecção desse perigo real. Crianças nascidas prematuras que são capazes de detectar as entidades da praia. A maior parte do que sobrou da América se agrupa em cerca de uma dúzia de grandes cidades chamadas NOTs. O outrora chamado de Estados Unidos da América agora se torna Cidades Unidas da América, a UCA. Sam Bridges, o protagonista de Death Stranding, é um transportador freelancer. Na maior parte do seu tempo, Sam faz entregas no mundo onde as pessoas não ousariam sair de suas casas. As cidades são isoladas em locais subterrâneos. Toda a conexão de um lugar ao outro depende dos transportadores. Uma rede chamada de Rede Quiral é a única esperança das Cidades Unidas da América de conectar todas as cidades, abrigos e assentamentos do leste a oeste do país, formando uma rede única de informações. Sam Bridges é o escolhido nessa árdua tarefa de salvar o país do esquecimento. Daí por diante tudo se torna andar, escalar, correr, pilotar, atravessar rios, lutar por sua carga, brincar com o bebê. Número 1. Número 2. Tomar banho, relaxar e dormir. Não necessariamente nessa ordem. Aí você se pergunta, o que Sam Porter ganha com isso? Nada. Bom, pelo menos nada concreto, como bens ou um maço verdinho dos velhos e bons dólares. Então, qual é a moeda de troca? O que Sam recebe por correr contra o tempo com pesos exorbitantes nas suas costas? Curtidas. Foi exatamente isso que você ouviu. Curtidas.
Sam, assim como os outros transportadores, recebem curtidas como pagamento por suas entregas. As mesmas curtidas que recebemos nas nossas redes sociais e que nos deixam tão felizes. As condições para uma boa entrega variam desde a quantidade de produtos entregue à situação da carga. Ou seja, se a carga está em bom estado e sem avarias, mais curtidas. E com muitas curtidas, maiores as chances de subir de reputação. E com melhor reputação, mais as chances de mais entregas e por aí vai. Uma boa reputação também traz vantagens, como novas tecnologias que são dadas a Sam pelos cidadãos das cidades e assentamentos, opção de poder descansar nas instalações, materiais para a construção de itens e veículos e etc. Basicamente, tudo funciona à base da curtida. Thank you, Sam. Gotta say, you truly are incredible. Mas será que estamos tão longe de uma situação assim? Black Mirror é uma série de ficção científica centrada em temas obscuros e satíricos que analisam a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias. No primeiro episódio da terceira temporada, Black Mirror nos apresenta um dilema. A sociedade adotou uma tecnologia em que todos compartilham suas atividades diárias por meios de implantes oculares e dispositivos móveis e classificam suas interações com os outros em uma escala de 1 a 5 estrelas, afetando cumulativamente o status socioeconômico de todos. Como uma espécie de Uber que classifica o motorista de 1 a 5 estrelas cumulativamente. Essa é Lacey Pound. Lacey possui uma nota de 4,2 e sua meta é chegar em pelo menos 4,5. Toda e qualquer interação com pessoas, seja ela uma interação transacional a comprar um café ou até mesmo conversar com uma pessoa, é classificada de 1 a 5 estrelas. Um belo dia, sua melhor amiga de infância, que possui uma nota de 4,8, a convida para dar um discurso de madrinha de seu casamento. Lacey, repleta de felicidade, aceita o convite. No dia do seu voo, vários pequenos acidentes banais fazem com que as pessoas avaliem Lacey negativamente, baixando sua avaliação para menos de 4,2. Ao chegar no aeroporto, Lacey percebe que seu voo foi cancelado e ela não pode comprar um assento em um voo alternativo porque sua classificação atual é de menos de 4,2. Em desespero, Lacey faz uma cena e o segurança do aeroporto a penaliza, subtraindo um ponto inteiro por 24 horas. A vida de Lacey e a de muitas outras pessoas está à mercê de curtidas e avaliações por estrelas. A oxitocina, a dopamina e a serotonina são frequentemente chamadas de nossos hormônios da felicidade. Quando você se sente atraído por uma pessoa, seu cérebro libera dopamina, seus níveis de serotonina aumentam e a oxitocina é produzida. Isso faz com que você sinta uma onda de emoção positiva. A atração do vício em redes sociais não está só em nossas cabeças. É bastante real. Graças a 2 produtos químicos que nossos cérebros produzem: a dopamina e a oxitocina. A dopamina nos faz buscar, desejar e pesquisar, e é estimulada pela imprevisibilidade, por pequenas informações e por sinais de recompensa. Praticamente as condições exatas das redes sociais. A atração da dopamina é tão forte que estudos mostraram que tuitar é mais difícil para as pessoas resistirem do que cigarros e álcool. Depois, existe a oxitocina, às vezes chamada de substância química do carinho. A oxitocina é liberada quando você beija ou abraça alguém. Em 10 minutos de uso de uma rede social, os níveis de oxitocina podem subir até 13%. Um pico hormonal equivalente a algumas pessoas no dia do casamento. E toda a boa vontade que vem com a oxitocina, baixos níveis de estresse, sentimentos de amor, confiança, empatia, generosidade, vem com as redes sociais também. Como resultado, os usuários de redes sociais mostraram ser mais confiáveis do que o usuário médio da internet. O usuário típico do Facebook tem 43% mais probabilidade do que outros usuários da internet de sentir que a maioria das pessoas é confiável. As redes sociais não vêm só com muitos sentimentos bons, como também é muito difícil parar de querer mais.
Antes do Death Stranding, o mundo inteiro estava conectado por redes sociais. Costumávamos compartilhar todos os tipos de coisas. Um pensamento aleatório, uma bela imagem, um filme caseiro. E se você gostou de algo que a outra pessoa postou, era só curtir a postagem. Muitos cientistas fizeram testes nos usuários das redes sociais e descobriram que receber um like desencadeava uma onda de oxitocina. E essa onda decorria de uma sensação de reconhecimento. Mesmo que você não pudesse ver a pessoa com quem estava interagindo, ainda parecia que ela estava te aceitando. As comunicações e as redes de distribuição antes da catástrofe eram o que mantinha a sociedade unida. Tudo era automatizado e gerenciado por inteligência artificial. As entregas eram realizadas por drones. A ideia era tirar as pessoas da equação e revolucionar todo o sistema. Mas as coisas não saíram exatamente assim. Em vez disso, começamos a ver casos do que viria a ser apelidado de Síndrome do Drone. Era demais para algumas pessoas aceitarem deixar tudo para as máquinas e nada para os transportadores humanos. E, de fato, a deficiência de oxitocina e os desequilíbrios emocionais que confirmamos pareciam apoiar essa avaliação. A humanidade precisava fazer parte do processo. Assim, as leis foram postas em prática e voltamos ao cenário. Quando Death Stranding nos separou, o problema de entrega aumentou ainda mais. Não ajudou em nada o fato de que as nuvens quirais impediam os aviões e drones de voar, o que significava que tínhamos que voltar a depender completamente de mensageiros humanos. Eventualmente, entregar mercadorias tornou-se tudo para essas pessoas. Elas estavam obcecadas, viciadas, consumidas pelo desejo de entregar. Alguns transportadores começaram a roubar cargas pelo simples desejo de fazer as entregas daquilo que foi roubado. E, por consequência disso, essas pessoas foram apelidadas de mulas. As mulas são uma facção de ladrões de carga que atacam qualquer um que possuam cargas. Eles sofrem de uma doença conhecida como Síndrome do Transportador e procuram principalmente roubar as cargas de outras pessoas. Talvez para realizar entregas, talvez como uma espécie de ritual. Acredita-se que uma dependência excessiva do aumento da oxitocina proporcionada por esses tipos de interações é um fator que faz com que os transportadores enlouqueçam. Com isso em mente, não seria errado caracterizar as mulas como viciados em oxitocina. Em essência, eles são animais sociais à mercê da validação. O mundo ainda não chegou onde o Death Stranding chegou. Ainda não temos o exemplo parecido com o de Lacey, do episódio de Black Mirror, apesar de estarmos caminhando nessa direção. Somos vitalmente dependentes da internet. As redes sociais já moldam a opinião pública, já controlam países, já são as maiores potências do mundo. Já estamos à mercê de nos sentirmos tristes por não recebermos uma curtida numa foto que postamos. Um comentário no Twitter sem nenhum retweet é como uma notícia triste na TV. Um pedido de amizade pendente no Facebook, um textão sem likes. Falta muito pouco para eles dominarem nossas vidas. Talvez um dia sejamos mulas vivendo desesperados por likes. Talvez ainda falte muito. Death Stranding não é somente sobre um evento apocalíptico, doenças psicológicas, entregas e likes, mas muito sobre a interação humana e a necessidade de nos conectarmos. No fim das contas, é quando a humanidade mais sofre que nos unimos. Espero que não tenhamos que chegar a isso. Espero que possamos acordar e ficarmos atentos às nossas necessidades de estarmos cada vez mais conectados. E espero de coração que possamos perceber quando estivermos próximos do tarde demais.
Activating lab security measures.